Olá, boa tarde. 3 minutinhos para as 4 horas. Já já a gente começa um bate-papo bem gostoso a respeito de... O título de hoje da palestra é Administrar seus medos. Então a gente vai, deixa eu ver, colocar algumas coisas bem simples dentro desse contexto de que a gente está atrás das câmeras, não tem como verificar, mas você poderia utilizar essas sugestões que vão ser dadas aqui, e eu garanto que haverá uma mudança. Uma mudança de perspectiva, uma mudança de sentimento, mudança de coisas que estão enraigadas dentro da gente, que a gente começa com o passar dos dias, a gente começa a criar isso, seja pela desculpa que for, mas a gente consegue sempre reavivar e revitalizar algo que não dá muita segurança para a gente. E o medo, ele tem várias definições, nomenclaturas, e a gente vai estar descobrindo qual é aquela que faz com que a gente... Elisângela, boa tarde, minha norinha. A gente vai descobrir qual é a possibilidade que a gente tem de fazer com a gente mesmo uma reorganização desse medo e como é que a gente pode fazer isso com as pessoas que estão ao nosso lado. É uma coisa, assim, gostosa de se fazer. Então, eu gosto muito de participar dessas palestras, por se falar nas palestras. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, a gente tem uma palestra como essa, com vários temas inclusive que podem ser sugeridos, é só colocar no chat, e essas palestras, elas giram em torno de 30 a 40 minutos. E essas palestras, elas têm Boa tarde, Leonardo. Essas palestras, elas têm a finalidade básica de poder mudar algum olhar que você tenha em relação às coisas que travam o teu dia a dia, ou dificultam, ou você tem que gastar mais energia. Energia que eu falo é do ponto de vista de gastar mais força, de você ficar modificando determinados comportamentos com os quais aí você nem tem o ferramental disponível para isso. Bom, é só para relembrar, se estiver vendo aí no YouTube, dá um curtir, dá um compartilhar, toca o sininho. Todas as vezes que você receber, que tiver novas palestras, novos recados, que inclusive a gente, a partir de segunda-feira, a gente vai começar a lançar alguns podcasts. Hoje é quinta, então a partir de segunda-feira. Sempre com o enfoque de PNL, Programação Neurolinguística. O que essa tal de PNL coloca para a gente à disposição, ferramentas para a gente gerenciar os resultados que a gente não está alcançando, que a gente gostaria, tá bom? A gente tem também aí, que vocês podem me pesquisar, a gente tem o nosso site, www.eniocarvalho.com.br, e seguir nas redes sociais, né? Tanto o Instagram, quanto o Facebook, como o LinkedIn, é Enio Carvalho Instrutor. O Twitter é Enio Carvalho INS, tá bom? Só seguir a gente por aí, que a gente está nesses lugares das redes sociais. Outra coisa, amanhã, sexta-feira, haverá... Boa tarde, Vânia. Amanhã, sexta-feira, a gente vai dar um curso, mini curso, rapidinho, de 2 horas,
onde você vai ter a utilização da PNL no seu dia a dia. Então, é um curso rápido de 2 horas. Se você quiser participar, o curso ele é grátis, é gratuito. Se você quiser participar, é só você entrar no nosso site www.eniocarvalho.com.br e tem lá, logo na entrada, tem um lugar lá que você pode se matricular. Se matricular para a gente gerenciar pessoas, como é que você vai fazer para a gente alimentar o banco de dados, mas é só você ir lá e se inscrever. O curso, de novo, ele é grátis ou gratuito, tá bom? São 2 horas. O curso é amanhã, sexta-feira, das 16 às 18 horas. 2 horinhas, tá bom? É um mini curso, é um relâmpago de um curso básico de PNL, onde você vai ter a melhora do acompanhamento do seu dia a dia. Você vai ter consciência. As coisas que a gente vai fazer aqui, hoje, a gente pede para que você experimente. Experimenta aquilo que a gente vai solicitar para você. E eu te garanto que vai mudar, mesmo que seja um pouquinho, alguma coisa daquilo que você tem no gerenciamento do seu medo. Porque olha que interessante, o seu medo foi aprendido. Você aprendeu a ter medo. E o medo é seu, tá característico como seu. Medo de andar de elevador, medo de ficar num lugar muito alto, medo de tirar a habilitação de carro, medo. E aí, esse medo, medo de dar branco numa prova, num teste que você está fazendo, esse medo, ele vai se auto-realimentando. E ele vai ficando maior à medida que o tempo passa. E ele vai te trazendo uma insatisfação. Por quê? Porque você não consegue conscientemente ter controle a respeito disso, de você organizar esse seu medo, que ele está inibindo o teu progresso no caminhar do seu dia a dia. Então, a gente pode gerenciar, autogerenciar. A gente pode modificar. Por quê? Porque essas coisas, elas funcionam na cabeça da gente. Olha só que interessante. Quando a PNL, a Programação Neurolinguística, foi desenvolvida lá nos anos 70, para ser bem exato, começou isso em 69, isso depois a gente fala, o conceito que era prioridade da PNL era olhar comportamentos. E isso, com o correr das técnicas, se teve como efeito colateral que a gente, ao invés de modificar os comportamentos, a gente modifica os estados internos. Porque, em consequência da mudança do estado interno, a gente vai modificar o comportamento externo e as crenças. Então, é como se fosse um triângulo. Olha que interessante. Você tem, lá em cima, você pode colocar crenças, aquelas coisas com as quais você se retroalimenta. Eu não consigo, eu não faço, eu não consigo ir num lugar alto, eu não consigo tirar a habilitação de carro, eu não consigo, e você vai se retroalimentando desse medo. E aí isso vai desenvolvendo para você uma crença. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por quê? Porque ele é um processo mental. E sendo um processo mental, a gente pode reorganizar esse processo mental. Por quê? Como a gente já disse em uma das outras palestras, que estão estacionadas lá no YouTube, a gente não trabalha com a realidade. A realidade que a gente trabalha é a representação que a gente faz da realidade. Então, você está me vendo aqui agora. Então, essa figura que você vê é uma representação. Não é exatamente o Enio Carvalho que você está vendo. É a representação que você faz. O Enio, ele pode subir de status em relação à utilidade que ele vai proporcionar para você. Ele pode ficar no mesmo lugar ou ele pode ficar para baixo, de um lugar onde eu não preenchi todas as suas expectativas. Então, o que a gente tem, olha só que interessante,
o que a gente tem dentro do nosso triângulo? A gente tem as representações internas, a gente tem as nossas crenças e a gente tem as nossas memórias. E são através dessas memórias comportamentais que a gente trabalhava antes no começo da PNL. E a gente descobriu que se a gente modificar esse estado interno, a gente vai modificar o comportamento. Então, o tema da nossa palestra hoje é como é que a gente vai administrar os nossos medos. Cristian, boa tarde. Como é que a gente vai administrar os nossos medos? Então, o que a gente vai fazer é uma coisa que parece boba, parece simples, mas é como o nosso cérebro funciona, a gente que complica muitas das nossas coisas. Então, o que a gente vai criar, a gente vai fazer com que... olha só, num primeiro momento, você está aqui agora, 4h10, 16h10 da tarde, e eu agradeço por você estar no seu tempo aqui agora, mas você está aqui para você se autoajudar, aprender com ferramentas da PNL, como é que você vai diminuir, vai diluir aquilo que você tem de medo. E como é que você pode fazer com as pessoas que lhe são caras também para diminuir o medo. Hoje a gente está cercado de medo, sempre teve. Então, faz parte do nosso DNA estarmos com medo. A nossa história é que se a gente focar demais no medo, o medo ele se torna tão grande que ele se transforma numa fobia. E essa fobia, o que é? Fobia vira pânico, vira um punhado de coisas que também podem ser tratadas. Você sabe por quê? Porque é uma representação mental. E tudo aquilo que é uma representação, se você mudar a representação, é como se você pegasse um controle remoto e você mudasse o canal onde você está focado a sua atenção. Tá bom? Então, medo. O que a gente vai fazer aqui agora, eu só gostaria que você fizesse isso, mesmo que você, numa escala de complicação em simplicidade, você jogasse a sua escala na simplicidade. E que você acreditasse que o simples também funciona, tá? É como se você pudesse modificar tudo aquilo que tem atormentado e atrapalhado o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, para a gente diminuir aquilo que a gente chama em PNL de diálogo interno, que são os nossos pensamentos. Então, o que a gente faz? Você senta, legal, onde você está sentado agora, e procura respirar de uma maneira com a qual você preste atenção na respiração. É assim que começa essas coisas de meditação, de você prestar atenção. Por quê? Quando você começa a prestar atenção na sua respiração, você joga seu foco na respiração, que é uma coisa natural. Você não fica muito tempo sem respirar. Você fica poucos minutos sem respirar. Então, você enche o peito, segura um pouco, solta, enche, solta, você fica mais centrado. Diminui a quantidade de pensamentos que você tem fora daqui. Tá bom? Então, você sentado, presta atenção na sua respiração e respire profundamente, prestando atenção na tua respiração. Enche o peito, volta, enche, solta. Muito bem. O que eu quero que você faça agora, você coloque a sua mão esquerda com a palma voltada para cima. E você coloque aquilo que você tem de medo na palma da sua mão. E esse medo, você dê forma para ele. Se você fosse da forma de um objeto, o que seria?
Se você pudesse dar uma forma de um animal, qual animal seria? Ele é seu medo que você está colocando na palma da sua mão esquerda. E a intensidade desse medo, ele pode girar numa escala de 0 a 10. É um medo, é seu medo. Esse medo, como é que ele está quando você olha para a palma da sua mão? Ele é colorido ou ele é branco e preto? Se for uma imagem, essa imagem está em movimento ou ela está parada? Ela tem som ou ela está muda? Ela tem calor ou ela está gelada? Se ela for algo com o qual você possa degustar, ela tem qual paladar? Se você pudesse sentir o cheiro, qual seria o cheiro? Um cheiro forte? Um cheiro fraco? É uma fragrância? Isso. E esse medo, com esta figura que você criou, ou um objeto, ou um animal, qual é o tamanho? Vamos responder essas perguntas com a qual você agora diminui o tamanho. Se ele tiver colorido, coloca em branco e preto. Se ele tiver em branco e preto, coloca ele colorido, esfumaçado. Se ele tiver em movimento, coloque ele parado. Se você conseguir colocar som, coloque o som da voz do Pato Donald. Isso. Se você puder colocar paladar, coloque aquela folha de eparema, aquela coisa bem amarga. Isso. Aqui está seu medo. Coloque agora a palma da sua outra mão voltada para cima. Nesta palma, você vai se ver com a qualidade que você gostaria de ter para diminuir aquele medo. E veja só que a palavra que eu estou usando é diminuir. Porque o medo, ele é ecológico, a gente precisa do medo. O grande problema do nosso medo é que a gente intensifica nessa escala de 0 a 10. Então, coloque aqui, o que você está precisando? O que se você tivesse seu medo seria menor? Você está precisando de quê? Coragem? Determinação? Humor? Você está precisando de silêncio? Você está precisando de concentração? Não importa, é você quem tem essa habilidade para descobrir o que é que você, se tivesse à sua disposição, você minimizaria esse seu medo, que está colocado aqui na sua mão esquerda. Isso. Agora, estas qualidades que você precisa, você já viveu isso em algum momento na sua vida. E relembre esses momentos que você viveu isso na sua vida. E olha como você estava. Olha bem para a palma da sua mão e se veja lá
com esta qualidade? Como é que você se sentiu, se o seu medo é de falar em público, como é que você se sentiu falando em público? Como é que você se sentiu na segurança, se seu medo for de ficar preso num elevador? Como é que você se sentiu quando você caminhou num elevador? O elevador subiu e desceu e você estava preocupado com outras coisas. Como é que você se sentiu segura? Você, como uma pessoa, como é que você está dentro dessas qualidades que você precisa? Agora, vai olhando isto. Como é essa sua imagem? Essa sua imagem, ela tem um tamanho? Aumenta o tamanho dessa sua imagem. Ela tem peso? Aumenta o peso dela. É você brilhando nesse momento. Isso. Agora, coloca brilho, a cor sua ideal. Coloca a roupa que você quiser, o jeito, a cor da moldura do óculos que você quiser, da roupa. Coloca aonde que você se sente o maioral. Isso. E você agora com peso, com essas cores, com bastante contraste, com essa imagem vívida. Uhum. Isso. Agora coloca uma música, aquela música que você gosta, que te deixa embalado, que te deixa dentro de uma configuração com a qual você se sente grandioso, potente, power. Isso. Você se sente num lugar aonde escuta vozes te elogiando por esse momento que você está vivendo. É você. É você que está aqui na sua palma direita. Você cheio de poderes. Você com toda a sua grandiosidade. Agora, o que eu quero que você faça, você pegar você grandão aqui e bater em cima da sua mão esquerda. Vamos lá? 1, 2, 3, bate mesmo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, você bateu com força. O que ficou na sua mão esquerda aqui pode ter ficado um pozinho que você esmagou. Ó, assopra. Isso. Esse novo estado seu interno, agora, que você criou, essa sensação gostosa que você está, até calor. Junta as mãos do jeito que você se sinta mais confortável. É você. Isso. Traga para dentro de você. Nós separamos as partes. E agora você é alguém que pode fazer com que a próxima vez que aquele motivo que causava, disparar o seu medo, ele esteja numa intensidade menor. O que a gente acabou de fazer foi uma integração de âncoras. O que a gente fez foi o lugar onde você dissipou a intensidade do medo que você tem. É simples, é simples. Se isso não deu certo, você repete. Quanto mais intensidade você colocar, maior vai ser o seu resultado. Independe do seu medo, independe do seu desconforto. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona para você utilizar coisas que você lembra ou coisas que você imagina, os caminhos utilizados cerebrais são os mesmos, é a mesma coisa. Então,
Para o nosso cérebro, não existe realidade. O nosso cérebro, ele vive na representação da realidade. O que eu acabei de fazer, eu juntei a metáfora de alguma coisa que não estava funcionando por alguma coisa que eu sei que, se eu tivesse, iria funcionar. E olha o que eu fiz, metaforicamente, eu esmaguei o meu medo. Eu esmaguei, eu diminuí a tal ponto o meu medo que ele virou um pozinho. E você assoprou o pozinho. Não te sobrou mais nada. E esse estado com o qual você utilizou para vencer o seu medo, você fez uma âncora final que você trouxe para você. E sabe, eu mexi com uma parte sua. As duas partes são partes metafóricas que você colocou e distribuiu, uma parte na mão esquerda e uma parte na mão direita. Essa representação interna vai fazer com que você sobreponha esse seu medo e essa capacidade de você poder fazer isso e ensinar para outras pessoas. Então, é muito forte, apesar de ser simples. Todas essas técnicas que a gente utiliza aqui em PNL, em programação neurolinguística. Então, o que você tem? A gente, de novo, como a gente começou lá no triângulo, o que a gente tem no triângulo, o que a gente faz? A gente tem a representação interna, as crenças, e a gente tem as nossas memórias. Num dos nossos vídeos lá atrás, eu falei a respeito de um acróstico, VOZ. VOZ é aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. Então, e aqui o que eu utilizei foi o nosso modelo de linguagem, e depois eu caracterizei cada modelo através de um negócio chamado submodalidade, que é a caracterização de cada um dos nossos 5 sentidos, que é através dos nossos 5 sentidos que a gente reconhece e transfere a realidade. Então, não a realidade em si, mas aquilo que para nós é a realidade. E aí o exercício em si, o que o exercício foi feito? A gente pega o exercício, coloca a nossa representação numa mão e caracteriza como se a gente criasse a condição de um fusquinha bater num caminhão. E é por isso que a gente pega essa imagem do medo e a gente desconfigura, a gente diminui a intensidade com que a nossa representação faz em cima desse medo. E em cima dos recursos que a gente já viveu, só que está fora de contexto, mas que você já viveu, você tem certeza que você já viveu, você transfere isto para cá. E essa força que você cria através dessa sua representação, você esmaga e comprime o seu medo. E aí, se eu pudesse perguntar para você agora, eu gostaria de saber como é que está o seu medo agora em relação ao que estava antes, se você fez o exercício. É isso. É algo com o qual ele é simples, rápido e eficaz. Isso é do jeito que o nosso cérebro aprende. O nosso cérebro, ele aprende por velocidade e repetição. Então, são essas técnicas maravilhosas que a gente faz. Nós estamos vivendo um novo mundo, e esse mundo virtual não tem como eu calibrar ou saber exatamente qual a intensidade que você se dedicou para fazer esse exercício. Mas se você o fez, o resultado que você teve é um resultado diferente. Então, o seu medo, ele mudou. A representação, é até difícil de você lembrar como é que era seu medo. Que medo de quê que você estava? Então, o que você fez foi um colapso de âncoras e que te trouxe um resultado. Então, na próxima vez que você estiver enfrentando um contexto com o qual você tem esse medo, puxa a âncora do jeito que você colocou as suas mãos. É do seu jeito, do jeito mais confortável, pode ser entrelaçado, do lado, do outro lado. Puxa de novo, para você ver como é que esse medo diminui. E o medo que a gente fala é a congruência de não te deixar corajoso para você atravessar um prédio
2 prédios altos em cima de um cordão de um cabo de aço, não é isso. É você ser congruente com a capacidade que você tem de você vencer o seu medo que está inibindo de você tirar habilitação de carro, de você tirar carteira de habilitação, de você se dar bem numa prova, de você andar no elevador, de você fazer bem uma apresentação. Então, a gente classifica o medo. E o medo, a intensidade do medo agora, todas as vezes que você classificar o medo, você tem o antimedo, que é aquilo que você é. Você quem sabe que se você tivesse esses recursos à disposição, esse medo minimizaria. Tá bom? Então, a gente tem... Estou expressando um convite para você participar, você, as pessoas que lhe são caras, você pode entrar lá no nosso site, www.eniocarvalho.com.br, e se inscrever para o curso grátis, que a gente vai fazer um curso de 2 horas, não uma palestra pequena assim, que a gente vai fazer para o uso da PNL no dia a dia, programação neurolinguística no dia a dia. É um curso muito interessante, rápido, e que você terá maior autoridade sobre você mesmo. Porque uma das coisas que a gente gosta de usar do ponto de vista de PNL, programação neurolinguística, é que PNL não se ensina, se aprende. Eu acabei de passar agora um exercício que eu passei para você, mas que você, se você só vai ganhar autoridade sobre aprendizado se você fez o exercício. Então, quais as etapas que eu utilizei? Primeiro, a respiração. Para que a respiração? Tem alguma coisa esotérica? Alguma coisa de... Não tem nada disso. O que tem é diminuir os seus pensamentos, o seu diálogo interno. Você começou a prestar atenção na tua respiração. Pronto. Respirou? Respirou. Prestou atenção? É como se estivesse num estado de concentração. Ótimo, beleza. Aí, o que a gente fez? A gente criou uma metáfora de você colocar o seu medo em cima da sua palma da mão esquerda. Depois, nós criamos a outra metáfora de você colocar todos os recursos disponíveis na sua experiência que você colocou na sua mão direita. E aí, depois, nós juntamos as duas após a compressão das suas qualidades em cima dos seus medos. E o seu medo foi tão dilacerado que ele virou um pozinho. E você assoprou o pó. E aí, esse estado gostoso que ficou de você se tornar o senhor do gerenciamento dos seus medos, você fez uma âncora e você trouxe para dentro para você, na altura do seu peito. Todas as vezes que você precisar passar por situações semelhantes a essas, que geram medo em você, puxa essa âncora que você vai ver que o seu medo vai diminuir. Tá bom? Só para relembrar, se vocês quiserem acompanhar outras informações nossas a respeito, é só consultar esses sites, Facebook, Instagram e LinkedIn. Você vai me encontrar lá como Enio Carvalho, instrutor. No YouTube também. E no Twitter é Enio Carvalho INS. Essas palestras, elas estão hospedadas lá no YouTube. YouTube é Enio Carvalho Instrutor. Elas estão todas hospedadas lá. Você pode olhar de novo, você pode olhar essa palestra que nós acabamos de dar de novo, e quantas vezes você quiser, fora as outras que estão lá. Divulgue, coloca o seu curtir aí, o seu não curtir, coloque as suas considerações, perguntas que você tem aqui no site. Se você não as tiver agora ou tiver depois, coloca lá no nosso site ou passa no nosso e-mail, que é eniocarvalho@gmail.com,
que eu ficarei imensamente grato de poder solucionar suas dúvidas. Se você tiver uma pergunta para fazer, eu estou aqui, a gente pode responder de uma maneira rápida, mas fiquem à vontade. Participem. Esse curso que será dado amanhã, eu só estou repetindo, esse curso vai ser um mini curso de 2 horas, onde você, para se inscrever, você entra lá no meu site, www.eniocarvalho.com.br, tem lá um mini curso, você vai lá, clica, se inscreve, e o curso é gratuito, você não paga nada para fazer o curso, tá bom? É um mini curso, é um curso de 2 horas. Se o que você acabou de ver aqui, ou nos outros vídeos, servir para você, ou servir para as pessoas que estão ao seu redor, num mini curso desse, você vai ter mais informações, vai ficar com maior quantidade e vai descobrir o porquê. Agora aqui fica, por causa do tempo, a gente faz uma palestra rapidinha, entre 30 e 40 minutos, não dá tempo da gente explicar direitinho, mas pode fazer que realmente funciona. Essas coisas têm um significado bastante importante, porque vai mudar o teu comportamento, a tua representação. Tá bom? Se vocês têm alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Caso não, vão lá no nosso site, vai dar uma olhada lá no nosso site, se inscreva para fazer o nosso mini curso grátis, vai lá, antes que as vagas se encerrem, www.eniocarvalho.com.br, é um mini curso grátis de 2 horas, que será feito amanhã entre 16 e 18 horas, tá bom? Muito obrigado por sua participação, obrigado por vocês estarem aqui, voltem sempre, tá bom? Ou estão lá no nosso YouTube hospedado todas as palestras que a gente já deu, tá? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.